paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Ezequiel, capítulo 41. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada, 10 côvados. Os lados da entrada, 5 côvados de um lado e 5 do outro. Também mediu a profundidade da entrada, 40 côvados, e a largura, 20 côvados. Penetrou e mediu o pilar da entrada, 2 côvados. A altura da entrada, 6 côvados. E a largura da entrada, 7 côvados. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo, e me disse: Este é o Santo dos Santos. Então mediu a parede do templo, 6 côvados, e a largura de cada câmara lateral, 4 côvados, por todo o redor do templo. As câmaras laterais estavam em 3 andares, câmaras sobre câmara, 30 em cada andar, e havia reentrâncias na parede do templo ao redor, para as câmaras laterais, para que as vigas se apoiassem nelas e não fossem introduzidas na parede do templo. As câmaras laterais aumentavam em largura de andar para andar, correspondendo às reentrâncias do templo de andar em andar ao redor. Daí ter o templo mais largura em cima. Assim se subia do andar inferior para o superior pelo intermediário, e vi um pavimento elevado ao redor do templo. Eram os fundamentos das câmaras laterais de uma cana inteira, isto é, de 6 côvados de altura. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e a área aberta entre as câmaras laterais que estavam junto ao templo e as celas tinha a largura de 20 côvados por todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a área aberta, uma entrada para o norte e outra para o sul. A largura da área aberta era de 5 côvados em redor. O edifício, que estava numa área separada do lado ocidental, tinha a largura de 70 côvados. A parede do edifício era de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento de 90 côvados. Assim mediu o templo, 100 côvados de comprimento, como também a área separada, o edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. A largura da frente oriental do templo e da área separada, de uma e de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício, que estava na área separada e por detrás do templo, e as suas galerias, de uma e de outra parte, 100 côvados. O templo, propriamente dito, o Santíssimo, e o vestíbulo do átrio eram apainelados. As janelas, de fasquias fixas superpostas, estavam ao redor dos 3 lugares. Dentro, as paredes estavam cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas, que estavam cobertas. No espaço em cima da porta e até ao templo, de dentro e de fora, e em toda a parede em redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura, querubins e palmeiras, de sorte que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim se fez pela casa toda ao redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à entrada do Santo dos Santos, era esta da mesma aparência. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados. Os seus cantos, a sua base e as suas paredes eram de madeira. E o homem me disse: Esta é a mesa que está perante o Senhor.
O templo e o Santíssimo, ambos tinham duas portas. Havia duas folhas para as portas, duas folhas dobráveis, duas para cada porta. Nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia um baldaquino de madeira na frontaria do vestíbulo por fora, e havia janelas de fasquias fixas superpostas e palmeiras em ambos os lados do vestíbulo, como também nas câmaras laterais do templo e no baldaquino. Deus fala assim para nós não fazermos imagem do que há no céu, do que há na terra, embaixo dela, mas ele coloca querubins para, digamos, enfeitar o templo. Esses querubins, eles representam a reverência, o respeito que devemos ter, sabendo que Deus está no templo. Nós entramos na casa do Senhor, então olhamos para aqueles querubins com reverência e respeito e devemos fazer o mesmo. Quando ele fala dos rostos, lá no comecinho, quando Ezequiel vê aquelas rodas, vê aqueles rostos estavam direcionados ou direcionando os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Tanto é que um deles é águia. E quem representa quem seria o evangelho da águia? O de João, porque ele teve uma visão maior de Jesus, ele teve uma visão espiritual de Jesus. Então, esses querubins, eles representam a reverência e o respeito que devemos ter na casa de Deus. Capítulo 42. Depois disto, me fez sair para o átrio exterior para o norte, e me levou às celas que estavam para o norte, opostas ao edifício na área separada, edifício que olha para o norte do comprimento de 100 côvados, com portas que davam para o norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que pertenciam ao átrio interior, defronte do pavimento que pertencia ao átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. Diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largura do lado de dentro e 100 de comprimento, e as suas entradas eram para o lado norte. As câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tiravam mais espaço delas do que das de baixo e das do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, as superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. O muro que estava por fora, defronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados. E eis que, defronte do templo, havia 100 côvados. Da parte de baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Do muro do átrio para o oriente, diante do edifício, na área separada, havia também celas e um passeio. Tinham a feição das celas que olhavam para o norte, e o mesmo comprimento, e a mesma largura, e ainda as mesmas saídas, e o mesmo arranjo, como eram as suas entradas. Assim eram as das celas que olhavam para o sul, no princípio do caminho, a saber, o caminho bem defronte do muro para o oriente, para quem por elas entra. Então o homem me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão e onde depositarão as coisas santíssimas, isto é, as ofertas de manjares e as pelo pecado e pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestiduras com que ministraram, porque elas são santas. Usarão outras vestiduras e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo.
Acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pela porta que olha para o oriente e mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas ao redor. Mediu o lado norte, 500 canas ao redor. Mediu também o lado sul, 500 canas. Voltou-se para o lado ocidental e mediu 500 canas. Mediu pelos 4 lados. Havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Já expliquei que santo é separado. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Nós somos separados dele. Então, santo significa separado. Isto aqui é santo, é santíssimo, ou seja, só pertence a Deus e mais ninguém. Então, nós pertencemos a Deus. E o templo aqui que ele se refere, lá em Apocalipse, fala do terceiro templo. Aqui é um templo que Deus está mostrando para Ezequiel como deve ser, como deveria ser. Hoje, os utensílios todos estão prontos. Só está faltando o quê? A construção do terceiro templo, onde o anticristo desejará sentar-se ao trono, dizendo: eu sou Deus. Mas ali então, Israel terá os olhos abertos. E a partir dali, uma grande perseguição. E quando Israel não tiver mais condições de defesa, é quando Jesus volta, dando fim ao reino do anticristo. Por isso, Deus está falando, o templo, este templo, nós somos agora o templo de Deus, porque Deus mora no nosso coração. Por isso, somos separados do mundo e somos o quê? Servos do Deus Altíssimo. Portanto, temos que ser exemplo, portanto, temos que ter reverência para com Deus, obediência também, principalmente.